E agora, a gente vai falar de um assunto bem importante e preocupante, que é o número de trabalhadores piauienses que estão se afastando do trabalho pela falta de saúde mental. De acordo com dados do Ministério do Trabalho e Previdência no estado, mais de 3.000 trabalhadores foram afastados apenas no ano passado. As principais causas, ansiedade e depressão. E para nos explicar o que está acontecendo, para motivar esses dados, a gente convidou aqui o psicólogo Anderson Veloso. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal de Picos. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, Geandra. É uma satisfação imensa. E assim, eu acabei de relatar dados do Piauí, né, do número de trabalhadores que estão se afastando para poder tratar da saúde mental, mas é uma realidade não só do Piauí, é uma realidade de todo o país, né? No ano passado, quase 500 mil de pessoas no Brasil também deixaram o emprego para tratar dessa saúde. Sim, isso sinaliza questões muito importantes para nós, né? Eu acho que parte do princípio de que entender essas jornadas de trabalho, entender essas organizações, né, dentro das empresas, como é que estão essas remunerações, por exemplo, né? Se existem dentro das empresas serviços e programas que auxiliem, que ajudem, né? A gente também teve uma norma, né, que foi lançada agora aí de forma jurídica mesmo, como uma lei na legislação, para poder as empresas darem esse suporte, mas entender como é que esse suporte é dado, por onde as empresas podem caminhar, ainda é um pouco complexo, sabe? Então, o senhor acha assim que depois da pandemia, esses números ficaram ainda maiores, mais em evidência? Então, não é de agora, né? Os dados de 2024 foi um número jamais visto, né, no ano passado. Mas isso já pode ser um reflexo de 2020? Com certeza, acredito que sempre existiu, na verdade, né? Nós sempre pensamos em pessoas, em crianças, em adultos, que nós entendemos que estão em processos complexos, né? Mas por desinformação, por preconceito, nós acabamos não levando tão a sério quanto deveria, né? E aí a pandemia vem e nos mostra a importância de fato de entender e pensar a saúde mental, né? Depois disso, o que é feito? Né? Como foi que nós nos cuidamos depois disso? A reflexão chega para nós, mas e o que é que a gente faz com essa reflexão, sabe? Eu acho que isso é muito importante de se entender agora nesse momento, né, no pós. Especialmente porque o nosso trabalho, por exemplo, nós passamos a maior parte do tempo. Né? É um lugar onde nós vivemos, onde nós relacionamos com as pessoas. Então, tudo isso junto, né, pode trazer muitos adoecimentos aí para o sujeito, das mais variadas formas, desculpa. E assim, um dado que vale também destacar, que mais de 60 pessoas, desses trabalhadores, são mulheres. Por quê? Existe a mulher, ela é mais cobrada, doutor? Tem alguns estudos aí, eu até acabei dando uma olhadinha, né, para ver que tem dentro desses contextos, mulheres podem ter até 3 vezes mais tendência, é uma palavra ruim, mas predisposição a desenvolver um processo como a depressão, né? Isso tem muitas construções sociais envoltas, né? E também cada lugar tem a sua particularidade. Mas são né? mais sobrecarregadas, né? Casa, criança, Exato. Trabalho. E também, assim, se esses dados mostraram, né? As mulheres, porque as mulheres também procuraram essa ajuda, procuraram uma medida para que essa saúde mental retornasse, né? Um tratamento. Ou seja, elas fizeram parte da pesquisa, né? Tem isso, né? Isso também pode sinalizar que elas têm procurado mais do que os homens, né? Já que os homens são muito mais, têm muito mais dificuldade nesse processo aí de buscar ajuda, de pedir ajuda. Isso também é mais uma construção social, entende? Então, talvez se nós pegarmos mesmo, assim, esses dados, esses números e formos olhar de fato para a realidade, talvez a gente encontre até outras coisas, né? Talvez esse número esteja muito mais equiparado do que o de fato a gente consegue ver agora, entender nessas pesquisas. E às vezes até relacionado com a questão da saúde do corpo, né? A gente está falando da saúde da mente, mas, por exemplo, a fibromialgia, ela atinge grande parte, né? São mulheres. E a gente sabe que a fibromialgia, ela não tem um diagnóstico fechado. Você não chega numa clínica, eu vou fazer um exame, faz o exame, aí lá tem o diagnóstico, você tem fibromialgia. Não é. Então, as pessoas ainda têm
uma certa dificuldade de entender essa doença. Às vezes essas mulheres têm esse problema, faltam ao trabalho por sentir algum sintoma, e falta um segundo dia, o terceiro dia, as pessoas, por não terem conhecimento, terminam julgando e atrapalhando e ajudando com que essa mulher ainda não volte ao trabalho e termine se afastando de vez, né, doutor? Exato, né? E sem falar que a mulher também tem questões muito mais específicas também, como, por exemplo, a violência contra a mulher, que a gente vê de forma absurda, né? Até assustador quando a gente olha os dados e tudo mais. Quando a gente vai pensar sobre questões de maternidade, né? A cobrança que a mulher e o homem têm nessa construção aí são muito diferentes socialmente pensando, né? Então, assim, nós precisamos nos atentar e entender como é que todos esses processos juntos contribuem para que os espaços que nós estamos construindo estejam adoecidos. E aí acabamos chegando nas empresas, né? As mulheres acabam, pela mesma função que trabalham no homem, recebendo bem menos salário, né? Isso por si só já é adoecedor em um contexto que se recebe pouco, como o Brasil. Então, são muitas camadas para a gente poder pensar e analisar direitinho. E até aquele contexto da cultura da positividade, né? Aquelas frases, trabalhem enquanto eles dormem, né? Vamos produzir mais. Então, essas palavras que vêm mascaradas como forma de incentivo, as pessoas ficam se cobrando mais. Exato. E quando não entrega aquele resultado, né, já aquela autocobrança vem refletida, vai refletir nessa saúde mental. Com certeza, né? A gente precisa entender que estar mal não é um problema. O problema é não se cuidar, né? Deixar que esses processos se acumulem, né? Deixar que essa saúde mental seja cada vez mais rolando que nem uma bola de neve, entende? Porque, perceba, às vezes pode começar com um processo de insônia e aí pode ir para um lugar mais complexo, assim, até de ansiedade, de crise, desenvolver uma crise de pânico, um processo de depressão e vários outros processos aí estão envoltos, né? Mas se nós procurarmos a ajuda, né? Procurarmos os lugares, os profissionais adequados, nós conseguimos dar conta de resolver todos esses aspectos, especialmente lá na base, né? Mas para isso nós temos que deixar os nossos preconceitos de lado, de fato, olhar para nós como sinceridade. E aí tem uma coisa também da Covid que você falou que me lembra muito, né? Que nós ficamos muito tempo em casa na Covid, né? E aí quando a Covid terminou, nós todos quisemos sair para fora o tempo inteiro, né? Mas a gente esqueceu de olhar para dentro, a gente só buscou o fora, é festa, é sair, é a família, os amigos que a gente não vê, mas e dentro, né? Como é que fica depois disso tudo? E aí tudo isso vai se acumulando, vai se tornando essa grande bola de neve, trazendo esses dados que a gente acaba vendo aí. Só para finalizar, né, quem está em casa acompanhando essa entrevista, está se identificando, né, com alguns desses sintomas que o doutor está elencando aqui. Diante dessa situação, o que deve ser feito? Primeiro, a gente tem que olhar para esses sintomas e entender que está tudo bem não estar tão bem assim. Todo mundo passa por processos, por etapas na vida, né? E nós somos seres humanos, nós vamos errar e está tudo bem errar também, né? Quando a gente entende que nós estamos com algumas coisas que não são tão tradicionais à nossa rotina, como, por exemplo, a questão até do apetite reduzido ou intensivo, né? Se nós falamos aí sobre insônia, falamos sobre alguns comportamentos aí, como, por exemplo, passar muito tempo nas telas, né? Tudo isso são sinais de que talvez eu precise buscar... Se policiar, né? Se policiar e conversar com um profissional, com um psicólogo, né? Desconstruir as barreiras que nós temos com essa profissão, que é tão importante para a nossa sociedade, né? E aí buscar uma conversa e talvez até conversar com um psiquiatra a partir do que nós encontremos aí. Se cuidar é muito importante, né? Pedir ajuda, na verdade. Exatamente, né? Pedir ajuda, se cuidar, e se eu não consigo, peça uma ajuda a um colega, a um familiar, às vezes não sei para onde ir. Temos lugares que atendem gratuitamente na cidade, se não tiver uma renda financeira interessante, mas para isso a gente precisa ter o conhecimento, né? A gente precisa buscar esse conhecimento e também se mostrar aberto para se ajudar e ajudar também aqueles que estão ao nosso redor. Ok, a gente agradece pela sua participação no Jornal de Picos, psicólogo Anderson Veloso. Muito obrigado, eu que agradeço.